gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nós estamos celebrando o 4º domingo desse tempo de Quaresma. Esse evangelho é de Lucas, no capítulo 15, versículo de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo diz ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai diz aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouvia música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É o teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho longo,
né? Em resumo, diz assim: esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Muito de nós pode parecer ser mortos e precisa de uma oportunidade de voltar à vida. Mais uma vez, vamos um pouquinho pararmos nesse evangelho, olhar, meditar e refletir. Padre, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus por acolher os publicanos e pecadores. Jesus então conta a parábola de um homem que tinha 2 filhos e o mais novo pediu a parte da herança. Pedir a herança significa o quê? E por que foi o filho mais novo e não o mais velho? Então, primeiro, nesse momento, Jesus estava ali, mas todos foram lá para escutar Jesus. Daqueles que escutavam Jesus, tem gente que gosta daquele que escuta, tem outro que não gosta. E aqueles que não gostam, em vez de ficar só na palavra, vão olhando em torno. E estava ali as pessoas consideradas pecadoras, né? E publicanos, né? Estava ali. Aqueles que se acham ser puros, os fariseus que se achavam assim, mestres da lei, começam a acreditar: olha, ele está se sentando, ele está comendo com os pecadores e tal. Jesus quis dar para ele uma lição, contando essa história desse pai, que a verdade é o Deus, desses 2 filhos. Na cultura também, na mentalidade desse povo, talvez até nas nossas mentalidades, nos nossos povos, sempre o mais novos é menos ajuizado, na cultura geral, especialmente nessa cultura desse povo. Estava dizendo aqui, o mais velho já é experimentado, já tem caminho e já adquiriu mais sabedoria. O mais novo é como se fosse sem juízo. Por isso, é o mais novo que vai pedir a herança. Se nós olharmos também o que é a herança, como está perguntando, a herança é aquilo que o pai ou a mãe deixa para a gente quando eles morrem. Não tem herança que se recebe em vida. O que se recebe em vida é o pai está dando um pouquinho daquilo que é seu, mas não é considerado herança. Herança é que ficou depois que os pais se foram. Pedir herança é cortar uma ligação com o pai. Cortar esse laço. Eu não quero mais viver junto. Eu não quero mais uma vida e nem depender de você, pai e mãe. Então, o filho mais novo, considerado menos ajuizado, o que nem sempre é verdade na nossa... Tem gente esperta, tem adulto, às vezes, que não tem muito juízo. E tem uma criança mais esperta que entende. Agora, nesse contexto dessa cultura, desse povo de Jesus, sempre se dizia: o mais velho é o mais experiente, é mais testado, e o mais novo ainda não alcançou a maturidade, a vivência. Então, a herança também é a vida da graça. A herança, nesse contexto aqui, Deus sendo o Pai, a herança é a vida da graça que nós recebemos de Deus. Agora, vai chegar o momento, se quer me desligar do meu Pai, vou pegar aquele um pouquinho da minha graça, eu vou. Mas se não tiver mais essa ligação, eu perco um pouquinho que eu tinha, né? Aí eu passo necessidade. Então, padre, o filho mais novo, ele foi para um lugar distante, né? Gastar a herança do pai numa vida desenfreada. Esse ir para distante do pai quer dizer que ele queria sair do alcance dos olhos do pai, e essa vida desenfreada também. O que significa essa vida desenfreada? É porque ele vai no lugar mais distante. Quando a pessoa quer se afastar de Deus,
Quer romper com Deus, se afasta, vai se distanciando. É esse lugar mais distante. Essa distância aqui nem sempre é a distância física, mas e que rompeu, cortou os laços com Deus. É sair do domínio, né? Sair do domínio, do controle, né? Da obediência. Até por isso, vida desenfreada não tem mais freio. Porque a vida junto de Deus tem algumas regras, tem algumas normas de comportamento e de vivência. Quando a pessoa se desliga de Deus, da igreja, começa a levar uma vida que não tem regra. Agora ninguém manda em mim. Agora não tem mais, eu vou obedecer a ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Então, a pessoa começa a viver uma vida não tem freio. E sabe, um carro sem freio, uma bicicleta sem freio, uma moto sem freio, com certeza é um acidente que vai acontecer. E o que não demorou para acontecer com esse jovem, nessa vida desenfreada, uma vida afastada de Deus. Então, padre, foi o que aconteceu, né? O filho mais novo, depois de esbanjar todo o dinheiro, acabou pedindo trabalho e foi cuidar dos porcos. E ele queria comer até a comida dos porcos. O que quer dizer tudo isso, padre? Essa vida desenfreada que nós dizemos foi o freio, acabou e ele caiu num poço, no fundo lá que ele caiu. Começou a sentir fome, né? Sentir fome. E aí que ele vai acordando querendo comer. Mas também o orgulho dele diz que ele não pode voltar para o pai. E decide arrumar um emprego naquele lugar onde ele caiu, naquele poço onde ele caiu. E o trabalho que ele vai arrumar é de cuidar dos porcos, né? E na visão desse povo também de Israel, o porco é um animal sujo. É um animal sujo. E normalmente eles muitas vezes vendia para outros povos e não consumia. Né? Então, cuidar dos porcos é lidar com aquilo que é sujeira. E ainda querer comer a comida de porco, e naquele que a linguagem que as pessoas dizem porcaria, é aquele que não presta, que os porcos eram criados assim soltos e comia de tantas coisas às vezes que não prestava. Imagina que o homem queria comer aquilo que os porcos comiam. Então, para mostrar até que ponto mais baixo ele caiu, perto da graça, perto da vida com Deus. Então, chegar a viver a experiência, querer viver como porco, comer a comida de porco, é afastar-se longe da graça, da vida de Deus, da vida daquilo que... Então, nesse momento que ele vai experimentar o quanto longe ele foi. E a comida de porco é aquilo que não serve para o homem. E a vida desenfreada dele levou ele a isso. O que quer dizer? Que muitas vezes na nossa vida é isso. Tem gente que abandona a vida de Deus, que caminha e chega no fundo na vida dos porcos. A história desse jovem vai ser diferente, mas tem muito no meio de nós que não tem volta, que fica lá até no meio dos porcos. Padre Pierre, diante da sua miséria, o filho mais novo decide voltar para o pai. Nem tanto pelo pai, mas pela comida que dá vida. Qual é o sentido disto para nós hoje? Então, ele quando chegou naquele fundo do poço, e ele lembrou ainda que tem pai. Lembrou ainda que tem a casa do pai, que a vida lá é melhor. Mas também tem a vergonha de voltar. Mas encontra uma alternativa. Como eu peguei a parte da minha herança e esbanjei,
a única atitude que eu tenho de chegar é ser mais um empregado, porque os empregados, meu pai, são bem tratados. Pelo menos eu vou ter a comida, né? Vou ter a comida. E ele decide de voltar, e já preparou a confissão dele, e já ensaiou o que ele vai dizer para o pai. Pequei contra Deus e contra ti, não mereço mais ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados, aí me dá um pouco de comida, né? E que muitas vezes, muitos irmãos não estão chegando a esse ponto de dizer, volta para a igreja católica de onde eu nasci, volta a receber a minha comunhão que me faz falta, que o alimento, que sustenta. Porque ainda que não fosse reconhecido como filho, ele preferiu estar perto do pai, né? Exatamente, porque os empregados têm vida, têm contato permanente com o pai. Então ele teria essa retomada de contato. A verdade é, ele volta e Deus vai mostrar um pouco a sua misericórdia aqui. Vai acolher, vai dar a festa. Domingo passado nós falamos daquele homem que tinha uma figueira, né, que queria cortar, que pediu para o vinhateiro, olha, 3 anos que estou chegando aqui não está dando figo, corta. Mas o vinhateiro falou, não senhor, deixa, eu vou cavar em torno, vou fazer. A verdade, o homem, o dono da vinha, é o pai, a vinha do Senhor, a dona da vinha é o Senhor. O vinhateiro, nós dizemos também no domingo passado, se você que nos acompanha lembra, é a igreja, mas primeiro é o próprio Cristo Jesus. Jesus é um pouquinho paciente para conosco, por isso vai dizer, me deixa ainda mais um ano, vou cavar, vou trabalhar. Hoje nós estamos falando da misericórdia, mas a misericórdia de Deus vai com a paciência também de Deus, através do seu Filho. Deus misericordioso é Deus paciente, e Deus que nos dá a oportunidade de nós voltarmos, mesmo que seja para termos um pouquinho de comida, mas voltar no seio do Pai. E nós vimos o que vai acontecer? O Pai vai reintegrar o Filho, né? Então, é interessante para nós isso hoje. Padre, o filho mais velho, ele ficou revoltado com a situação, pelo pai ter acolhido o filho mais novo, né? Porque ele, que era obediente ao pai, que sempre esteve ali, nunca tinha ganhado nenhum cabrito para festejar com os amigos. E o filho que tinha ido embora, foi dado uma festa, né? Quem é esse filho mais velho em nós hoje? Por que essa revolta? Interessante, porque nós, o filho mais novo, nós dizemos, é aquele um pouquinho sem juízo e se perdeu. O pai novo, o filho mais velho é o ajuizado, e aquele que está ali na igreja, aquele que obedece, aquele que faz tudo segundo conforme a palavra, esse é o filho mais velho, né? Continua. Mas nós devemos observar que muitas vezes na nossa própria igreja, as pessoas têm uma coisa que, aquele lá se perdeu, mas se está voltando, por que está voltando? Deveria ter ficado lá onde que ele foi. Então, é um pouquinho a atitude do filho mais velho, que muito de nós que estão errando, mas errando pouco, do que aquele está errando muito. Às vezes a vontade de algum de nós seria o quê? Não volta mais, vem sujar o nosso nome, nós aqui estamos no caminho certo, né? E aqueles, como Jesus vai dizer, que quando tem 100 ovelhas e uma ovelha se perde, vou deixar as 99 e vou em busca daquela ovelha perdida. Essa ovelha perdida é esse o filho mais novo que se perdeu. E as 99 é o mais velho que ficou aqui, que está tudo certo. Então, Deus, na sua misericórdia, quer trazer de volta aquele que se afastou. Aí cabe a nós, entramos na lógica de Deus, o Pai, né?
Não dizer, mas ele é pecador, ele é pecadora, não pode mais voltar. Pelo contrário, o amor de Deus é que todos voltam para casa. Isso que Deus está sugerindo para nós nesse evangelho, a misericórdia. Quem está próximo do Pai está guardado, está protegido, né? Quem precisa de proteção é quem está longe, né? Aquele que está longe, que se afastou, olha o evangelho diz que ele foi longe, né? Saiu fora do alcance da sombra, mas mesmo assim Deus não esquece, né? Deus sempre lembra. Todo dia, diz o evangelho, o pai olhava pelo caminho por onde ele foi, e quando o filho voltou, o pai o avistou de longe. Deus já nos vê de longe quando nós estamos pensando em voltar. Tempo de conversão, tempo de mudança de vida. É o arrependimento, né? Que a gente também tem que reforçar essa questão aí, né? A atitude de querer voltar já mostra o arrependimento. Então o pai vai acolher de braços abertos. É pedir a graça do arrependimento. Tem pessoas que vão e que ficam envergonhadas de voltar, porque pedir, Deus me dá a graça de eu me assumir, né, que eu errei, que eu pequei, que eu quero mudar de vida, vou me arrepender, estou arrependido, arrependida, eu volto. Então, esse tempo forte, nos arrependermos, voltarmos sem vergonha, sem medo, para a casa do Pai. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus nos anime para não ficarmos com ciúme, nem com inveja de quem foi que está voltando, mas pelo contrário, abrir o nosso coração para acolhê-los. E acolher aquele lá é um exemplo para acolher os outros ainda que estão em dúvida. Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Me acolheu num abraço de paz.